Bom dia a todos. Eu sou Cristiano Luna, mastologista, e hoje eu tenho a oportunidade de conversar um pouco com vocês junto com a doutora Fernanda Filadelfo, que ela é a coordenadora de radiologia mamária do DASA, Regional Rio de Janeiro, staff em radiologia mamária do CDPI e Alta, mestre e doutora pela UFRJ e título de especialista em radiologia e diagnóstico por imagem pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Eu considero esse podcast muito importante, porque embora exista muita melhoria na tecnologia relacionada ao radiodiagnóstico mamário, ainda temos muitas dúvidas, né? No dia a dia do consultório, a gente percebe que colegas têm algumas dúvidas em quando solicitar a primeira mamografia, quando realizar ultrassom, ressonância. A ressonância entra como rotina e as biópsias, punção aspirativa, core biopsy, mamotomia, quando realizá-las? Então, a Fernanda, com certeza, com a experiência que ela tem, ela vai poder desmistificar muitos conceitos e poder atualizar a gente com as novidades. Eu queria começar, então, perguntando a Fernanda, atualiza um pouco, Fernanda, esse consenso que foi das três sociedades, que saiu agora, né, está fresquinho, do Colégio Brasileiro, da FEBRASGO e da SBM, em relação ao rastreio mamográfico. Olá, tudo bem? Obrigada, Cristiano, pela introdução. Obrigada, Sgorge, pelo convite. É uma honra poder participar aqui, passar conhecimento, trocar conhecimento, né? E sempre uma alegria a gente poder falar do que está saindo de novo e das dúvidas que os colegas, claro, que têm no dia a dia e que a gente está aqui como radiologista para ajudar. O consenso ele foi publicado há alguns meses atrás, ele tem pouco tempo de publicação, mas traz muita informação, ele personaliza bastante o rastreio, então ele tem uma grande importância, até porque as três sociedades, como você bem falou, estão envolvidas, então ganha um peso muito grande para nós, brasileiros, que precisamos ter esse rastreio do câncer de mama bem direcionado, né? Para começar, é importante falar que a gente consegue ver todos os grupos de risco ali. Tanto a população com risco habitual, né, que são todas as mulheres que se englobam, que não tem nenhum fator de risco para câncer de mama, como aquelas que têm algum fator de risco e que precisam, sim, ter algum tipo de rastreio personalizado, individualizado, né? Então, falando da grande maioria da população, que é a população de risco habitual, a gente coloca nesse rastreio que a mamografia precisa, sim, ser realizada a partir dos 40 anos, para todas as mulheres. Tinha-se ainda uma dúvida nos Estados Unidos se pacientes entre 40 e 49 deveriam começar esse rastreio, e bem recentemente a Task Force de lá, né, também corroborou com essa indicação de rastreio a partir dos 40 anos. Então, o Brasil entra nessa faixa etária como início do rastreio por mamografia e, se disponível, a tomossíntese pode ser escolhida. Até a gente está com a briga recente no hall da ANS para a cobertura pela ANS desse método, que é super importante, mas quem não tiver acesso à tomossíntese realizará a mamografia a partir dos 40 até os 74 anos. E a partir dos 75 anos vai depender muito da expectativa de vida da nossa paciente. Então, a gente sempre mede uma expectativa de vida de 7 anos, enquanto ela tiver vida 7 anos para frente, ela vai realizar a mamografia. E só, essa paciente não deve mais fazer nenhum outro exame de rastreio. Quando a gente passa, o que esse consenso mostra para a gente é que a gente já tem um grupo separado de pacientes com mamas densas. Então, aí sim, se a paciente tem um risco habitual, mas ela tem a mama densa, ela já tem um grupo específico para ela, e aí ela vai sim ter os métodos suplementares de rastreio à mamografia, ela vai continuar realizando a mamografia ou a tomossíntese, mas vai realizar a ultrassonografia, se ela tem uma mama heterogeneamente densa, aquele padrão C do BIRADS, ou a ressonância magnética, se ela tem a mama extremamente densa. Porque a mama extremamente densa, além de ter a limitação da mamografia pelo parênquima denso, ela também tem um maior risco. A gente sabe hoje que a mama extremamente densa aumenta o risco dessa paciente para câncer de mama, ela tem um risco relativo maior, e aí ela vai começar a fazer a ressonância magnética bianual, de 2 em 2 anos, não fazendo a outra. Então, ela vai fazer a mamografia anual e a ressonância magnética bianual. Mas essa é mama extremamente densa. A grande maioria, mama heterogeneamente densa, vai fazer a mamografia
e a ultrassonografia suplementar, lembrando sempre a mamografia antes da ultrassonografia ou no mesmo dia ou no dia anterior, para que o ultrassonografista, o radiologista que faz ultrassom, ele consiga ver a mamografia e aumentar a qualidade da ultrassonografia das mamas que está realizando. E, Fernanda, mesmo pacientes que não têm um histórico familiar importante entram nessa sistematização da ressonância a cada 2, 3 anos? Sim, a paciente com mama extremamente densa, mesmo que ela não tenha história familiar nenhuma, mama extremamente densa é aquela mama que a gente olha a mamografia e está bem branca, né? Você quase não vê gordura entremeada ao tecido mamário. Essa paciente vai fazer ressonância sim, tem indicação. Foi uma publicação, um trial grande da Sociedade Europeia de Radiologia, que foi essa indicação, primeiro apareceu lá e depois os Estados Unidos corroborou e agora a gente aqui no Brasil também, com o nosso consenso, corrobora essa indicação. Se essa paciente, além da mama extremamente densa, ela também tiver alguma história familiar positiva, com paciente jovem, ela já passa por um risco maior de 20%, ela já passa a ser de alto risco, essa paciente. Então, a mama extremamente densa já aumenta o risco dessa paciente e se ela tiver algum outro fator de risco, ela já pode ter um risco maior que 20%, que aí ela já passa a ter indicação de ressonância anual. Mas pela mama extremamente densa por si só, de 2 em 2 anos. Isso não vai só aumentar bastante. A ressonância a gente sabe que tem uma sensibilidade muito grande, né? E ela leva um pouco a biópsias, muitas vezes desnecessárias. Esse consenso fala alguma coisa sobre isso ou não? Na verdade, assim, o que o consenso mostra é que a gente sabe que essa sensibilidade é importante, né? A gente vê que a ressonância chega a detectar um aumento de detecção de cânceres invasivos em 16 cânceres a cada 1.000 mulheres. Então, assim, comparado à mamografia e à ultrassonografia em conjunto, que a gente consegue ter ali 6, 7 juntas, né? Com a mamografia sozinha 4, mais a ultra 2, 3. Então, assim, é muita diferença de diagnóstico, né? Que a ressonância, com o método funcional, porque é um método funcional. Então, esse método traz muita informação para a gente com essa vascularização das lesões, né? Não é um método só morfológico. Só que a gente realmente tem essa questão dos falsos positivos, de uma especificidade que pode não ser tão boa. E aí, sim, é o nosso papel como radiologista, como quem realiza o exame, de estar adequando a técnica, de estar treinando as pessoas que estão realizando o exame, para que a gente consiga, o que depender do radiologista, do leitor, a gente diminuir esse número de falsos positivos, porque a gente sabe que a grande maioria é operador, é de quem está lendo o exame, é devido à leitura e não devido ao exame em si. Então, a gente realmente precisa de uma curva de aprendizado cada vez melhor de quem está realizando esse método, lendo esse método, para que a gente ofereça um resultado cada vez melhor. E nesse consenso, Fernanda, entrou alguma observação sobre mamografia contrastada? Então, a mamografia com contraste, eles colocam que sabe-se que vai ter um potencial muito grande no rastreio, muito parecido com o papel da ressonância, né, no futuro, mas a gente ainda não tem literatura suficiente para que ela seja indicada num consenso desse. Então, esse consenso, para a gente ter as recomendações, ele necessitou de literatura forte, foi feita uma grande revisão bibliográfica com artigos de alto fator de impacto, né? Então, a mamografia com contraste, infelizmente, ela não tem estudos fortes para que ela pudesse entrar no consenso, mas com certeza é colocado lá e é falado que no próximo consenso, certamente, ela também se contribuirá, tá? E uma questão também que ainda a gente ouve falar muito no dia a dia, a proteção plumbífera, explica para a gente o que é e se ela é necessária para a realização da mamografia. Então, a proteção plumbífera, como o nome já diz, né, vem da proteção do chumbo, né, que é uma proteção que é um metal, né, que protege da radiação. Então, a gente tem tanto a proteção na sala, né, quanto a técnica tem aquele vidro, né, que ela se protege da radiação durante o exame. Então, tem o vidro também plumbífero, como também tem as proteções que um acompanhante pode estar usando e até tem a tal da questão do protetor de tireoide, né, que muito se falou se a paciente deveria ou não utilizar durante o exame. Então, a gente sabe que as proteções existem, mas a gente precisa sempre estar pesando risco-benefício, né? O quanto aquela paciente vai se beneficiar de estar usando uma proteção, quanto é necessário e quanto vai prejudicar o exame dela, né? Então,
A paciente que está realizando exames de mamografia anualmente, aquele exame em si está dentro, ou até de 6 em 6 meses, no caso de um BIRADS-3, essa quantidade de radiação que a paciente recebe está dentro do permitido pelos órgãos. Então, assim, não há problema dessa paciente fazer esse exame sem proteção nenhuma. Inclusive, assim, o protetor de tireoide, ele... para os órgãos regulatórios, para o Colégio Brasileiro de Radiologia, existe um parecer que ele não é recomendado durante o exame de mamografia, porque ele pode atrapalhar, ele pode sobrepor a imagem, fazer com que o técnico tenha que repetir aquela imagem mais vezes e tornar, aí sim, aumentar essa radiação, né? E como a gente sabe que a radiação que a paciente recebe durante o exame está dentro do que é permitido, a gente não precisa realmente usar esse protetor de tireoide. O capote de chumbo, ele já é utilizado se uma paciente é mais idosa, precisa de ajuda do acompanhante, então para proteger aquele acompanhante, ou até pacientes rarissimamente, alguma paciente com suspeita grávida, precisa realizar uma mamografia, então para proteger o abdômen da paciente. Então, assim, a gente utiliza muito pouco, mas a gente sabe que existe para casos que realmente têm indicação de estar realizando. Ótimo. Um pouquinho de procedimentos, né? Eu vejo colegas fãs da punção aspirativa por agulha fina e outros contra. Então, eu queria ver a sua opinião e indicações que você poderia sugerir aos colegas a punção e que você fica realmente satisfeita com esse procedimento. Então, a punção aspirativa por agulha fina, né, o PAF, que a gente fala tão rapidamente PAF, né, é um dos procedimentos mais antigos, né, que já são utilizados há muito tempo, muito facilmente utilizado no consultório médico pelo próprio ginecologista, mastologista, quando palpa alguma lesão, acha que pode ser até uma lesão cística, para aliviar aquela paciente. Então, realmente, ele trouxe grande benefício no diagnóstico das lesões mamárias, mas a gente sabe que a medicina evoluiu muito e que a punção aspirativa ela vai dar um diagnóstico citológico, até histopatológico, mas não permite diagnósticos mais minuciosos, não permite a imunohistoquímica, que hoje é muito utilizada para a gente avaliar os subtipos tumorais. Então, ele tem uma limitação diagnóstica, até tem também uma questão do citopatologista que está avaliando aquele material. Você precisa de um bom citopatologista que saiba avaliar aquele material. Existe a questão de você não conseguir tirar o material adequado, muitos tipos de lesões mais endurecidas, até um fibroadenoma um pouquinho mais hyalinizado, ele pode não soltar tantas células e você ter um material insatisfatório, não pela coleta inadequada, mas sim pelo tipo de lesão que você está puncionando. Então, assim, embora seja um método que deu luz para muitas biópsias, deu início à biópsia percutânea, né, a punção percutânea diagnóstica, ele é um método que, hoje em dia, é usado muito menos. A gente usa, basicamente, indica para alívio de cistos grandes, quando a paciente precisa realmente fazer alívios, punções de coleções, como seromas ou abscessos, ou coleções que a gente precisa puncionar tanto para diagnóstico quanto para redução do tamanho, e, sobretudo, para linfonodopatias axilares, né? Linfonodos axilares que estão suspeitos ou atípicos e que a gente precisa colher células para a gente ter um diagnóstico. Muito embora para de linfonodopatias axilares, a gente vem utilizando cada vez mais a corebiópsia. Então, a gente já está nessa mudança um pouquinho de paradigma para axila, quando necessário, quando possível, a gente pode usar a corebiópsia. A gente não recomenda a utilização do PAF para nódulos mamários sólidos, mesmo nódulos com baixa suspeição, a corebiópsia ela dá muito mais subsídios diagnósticos para a gente, com o exame histopatológico, a biópsia de fragmentos, né? Então, a gente realmente guarda a punção aspirativa para coleções na mama e para alguns linfonodos axilares. Eu sou fã da PAF, né, inclusive para axila. Eu tenho muita dificuldade de entender a necessidade da core biopsy para axila, porque eu acho que a PAF resolve. O que a gente precisa de informação da PAF é se tem células neoplásicas ali ou não, né? E a PAF eu sou muito satisfeito com isso, então é uma posição pessoal. Uhum. Tá? E a core biopsy, quando é que você indica? E eu vejo também muita dificuldade do colega pedir ou mamotomia ou core biopsy. Por exemplo, nódulos que têm grandes volumes, eu não vejo necessidade de mamotomia, mas a gente vê que tem um pedido de mamotomia. Como é que você lida isso quando você recebe o pedido do colega médico
e sabe que você vai ter o mesmo resultado com a core biopsy, que é menos invasiva, mais barata, você liga para o colega ou você faz a mamotomia? Como é que é essa situação no dia a dia? Então, a gente tem algumas questões que passam tanto pela questão da indicação, né, o que que é correto, quanto a questão do que é possível, e a gente tem também uma questão de cobertura de plano de saúde. Então, a gente passa por umas questões complexas que muitas vezes a gente... E uma ansiedade da paciente que já está com um pedido, com uma biópsia solicitada, e muitas vezes ela retornar, pegar um novo pedido e trocar, para ela vai ser muito mais danoso do que realmente, dependendo do caso, a gente fazer. Então, a gente tem que sempre ter bom senso, ponderar as situações e conversar com o colega e dividir muitas vezes o que está acontecendo para a gente tomar a melhor decisão. Então, quando a gente fala de indicações corretas em relação a nódulo, realmente, a core biópsia, nódulos maiores de 1 centímetro, ela é super... resolve, é um procedimento mais barato, facilmente executado para quem tem mínima experiência, um mínimo treinamento. Então, é o procedimento de escolha. Diria até que nódulos maiores que 0,5 centímetro você pode fazer core biópsia. Claro que de 0,5 centímetro a 1 centímetro vai depender da experiência do radiologista, até porque você precisa deixar um pouco de lesão ali para, se vier positivo, você poder fazer a marcação, porque a core biópsia não contempla a colocação do clipe metálico, a não ser que você solicite por fora, né? Então, realmente, a gente sabe que a core biópsia para nódulos, sobretudo maiores que 1 centímetro, talvez maiores que 0,7, 0,8, super ok e estão super bem indicados. Para nódulos menores, aí sim a biópsia vácuo ela vai ser mais utilizada, mais indicada, sobretudo pela colocação, além da retirada de mais fragmentos e a menor subestimação, a menor taxa de upgrade, a gente vai ter a colocação do clipe, que vai ajudar muito no pós-biópsia, a gente saber onde aquela lesão estava. Então, isso é a indicação, é o que a gente realmente preconiza e é o correto. Mas, assim, você sabia que tem planos que autorizam mamotomia e não autorizam core? Não sabia. Pois é, tem planos na clínica que a gente já briguei, já falei, já mostrei, olha, estão pagando mais caro desnecessariamente. E é isso. E eu já foi necessário alguns médicos trocarem o pedido de core biópsia para mamotomia, porque a core biópsia ela ia ter que pagar particular e a mamotomia ela não ia. Isso por quê? Por desconhecimento do plano, e o comercial avisa, mas por desorganização, infelizmente, isso pode acontecer e acontece. Então, assim, a gente às vezes está num sistema que a gente vai se adequando, vai tentando organizar, tentando fazer o melhor, mas a paciente ansiosa naquele momento na clínica, a gente sempre pesa. Esse exame que foi indicado, ele vai dar um bom diagnóstico para a nossa paciente, ela vai ter a resolução do caso, vai ser permitido a imunistoquímica quando é solicitada? Sim. Não. Então, vamos fazer. Não, esse procedimento está mal indicado, não vai dar um resultado correto, a gente vai causar um dano para a nossa paciente. Não, então vamos rever o que a gente está fazendo, e aí a gente vai com bom senso resolvendo as melhores indicações possíveis. Perfeito, Fernanda. Eu tenho uma outra dúvida também. Quando a gente vai programar uma biópsia, a gente não sabe se é câncer, né? E eu vejo muitas condutas já clipando. Esse procedimento, a sua opinião, ele pode ser postergado após o resultado de confirmação do câncer e a colocação desse clipe num segundo tempo? Ou tem essa necessidade de fazer e já clipar porque é um BIRADS 4 e 5, já vou clipar porque se for câncer? Como é que é esse pensamento na radiologia? Então, o clipe metálico é um avanço, né, da medicina, da radiologia mamária, né, super importante, existem vários tipos de clipe, ele é utilizado principalmente quando a gente retira a imagem da lesão por completo. Eu não gosto de falar retira a lesão por completo, porque a gente não tem diagnóstico histopatológico do que ficou, mas a imagem da lesão por completo, ou quando ainda tem uma dúvida se ficou um pouquinho ali, essa é a indicação do clipe, ou quando a gente já sabe que aquela paciente vai fazer um tratamento, uma quimioterapia neoadjuvante, já é sabido e já tem o diagnóstico, e a gente precisa do clipe para caso aquela lesão tenha uma resposta completa, a gente saber onde a lesão estava. A paciente já fez a biópsia, aí vai depois colocar o clipe depois da neoadjuvância. Com certeza. E esse isso seria o ideal. É o ideal, mas assim, muitas vezes é uma paciente jovem de 40 anos, com tumor muito grande, agressivo, e que a gente sabe que a chance daquilo ali ser um triplo negativo, um HER2, um tumor que vai fazer é muito grande. Então, naquele caso, também já estaria indicado, porque você já facilitaria a vida dessa paciente. O que acontece? Muitas vezes, o clipe é colocado já no local da biópsia, porque quando você coloca o clipe
no local da biópsia com a biópsia, o clipe já está inserido no procedimento, ele já está sendo coberto dentro daquele procedimento. E se a paciente a gente não colocar o clipe, mesmo que fique um pouco de lesão ali, e essa paciente depois tiver indicação de colocação de clipe, ela vai ser onerada particular para fazer essa Plano não colocação. cobre. O plano não cobre ainda. Então, muitas coisas acontecem porque, infelizmente, o sistema não permite que a gente faça da maneira que poderia ser indicado. Com isso, a gente utiliza muito mais clipes do que deveria? Certamente. Quem sabe no futuro próximo a gente consiga mudar isso, né? Uma dúvida. Esses tumores enormes, a gente sabe que os tumores mamários são heterogêneos. Então, existe uma tendência hoje de fazer pontos de biópsia dos dois lados para conhecer os subtipos e poder orientar essa paciente para uma correta neoadjuvância ou não? Então, a coribiópsia é um procedimento que permite muito isso, né? Porque como a gente faz anestesia e faz uma coleta, permite uma coleta em leque, né? A gente consegue em vários pontos da lesão, a gente consegue realmente pegar um local que tem mais uma lesão sólida, pegar um local que tem mais uma necrose ali, pegar diferentes pontos da lesão e avaliar e diminuir com isso a taxa de diagnósticos, ter um diagnóstico mais preciso, né? Mas, em contrapartida, a biópsia a vácuo, que a gente coloca a agulha e o vácuo puxa a lesão para dentro da agulha, normalmente a gente coloca a agulha num ponto e colhe, a gente pode retirar e colocar em outro ponto e colher? Pode. Dependendo da lesão, a gente até faz isso, é sugerido, mas qual é o bom da biópsia a vácuo? Que ela vai estar retirando fragmentos maiores. Os fragmentos são, em média, o dobro do tamanho de um fragmento de coribiópsia. E com isso, a gente tem mais fragmentos mais volumosos, está colhendo mais tecido e a gente está proporcionalmente reduzindo a taxa de subestimação e tendo também uma característica mais fidedigna do que a gente está colhendo. Então, cada um com seu benefício, é adequado realmente quando você tem uma lesão grande e heterogênea, você está acessando mais no local dessa lesão para você ter um resultado mais fidedigno e você consegue, de alguma maneira, com os dois métodos, cada um com a sua particularidade. Fernanda, cada vez mais a gente tem um diagnóstico bem pequeno, né, das lesões mamárias, graças à chegada da mamografia e dos demais exames de diagnóstico. Então, uma situação muito corriqueira hoje em dia é o seguinte, aquele foco pequeno de calcificações, que a gente normalmente solicita a mamotomia, até com a colocação do clipe, né, e vem o diagnóstico de atipia. Você sugere a ressecção ainda da lesão ou você já tem hoje a tranquilidade de confiar na mamotomia que você fez e daqui a 6 meses repetir a mamografia, depois de 1 ano, etc, etc? Não, ótima pergunta. Eu acho que primeiro é muito bom a gente começar essa pergunta falando, né, sobre as calcificações, né? Porque realmente, em termos de calcificações, o melhor tipo de biópsia é a mamotomia ou biópsia a vácuo. A gente realmente, por retirar mais fragmentos maiores, a gente consegue realmente reduzir muito os resultados subestimados. O que são os resultados subestimados? É a gente, na biópsia, ter um diagnóstico de hiperplasia ductal atípica e depois essa paciente ir para uma cirurgia, a gente ter um diagnóstico de carcinoma ductal in situ, ou a gente ter um diagnóstico de carcinoma ductal in situ numa biópsia e na cirurgia ter um diagnóstico de carcinoma ductal invasor, que é o que a gente não quer porque muda toda a programação de vocês mastologistas, né? Então, realmente, assim, é bom a gente, já que a gente está falando de calcificação, a gente falar sobre a importância da gente estar realizando biópsia a vácuo quando está fazendo uma biópsia por estereotaxia, né? De calcificação por estereotaxia. Agora, falando do diagnóstico de atipia, né? A gente hoje, a gente sabe que a gente tem uma entidade, se é assim que eu posso chamar, chamada de lesões de B3, que não tem nada a ver com BIRADS 3, tá, gente? Quando eu falo lesões B3, a gente está falando de uma classe, um diagnóstico histopatológico, são uma classe de lesões que são lesões que são precursoras, lesões precursoras que aumentam o risco de câncer de mama, mas que não tem diagnóstico de câncer de mama e que há pouco tempo, todas elas eram retiradas cirurgicamente, né? Então, se a gente tinha um diagnóstico de uma cicatriz radial, essa paciente, ela tinha que ir para a cirurgia. Se a gente tinha um diagnóstico de uma atipia epitelial plana, essa paciente precisava ir para a cirurgia, né? E hoje, a gente já tem a gente pode ter uma conduta um pouquinho diferente
em vários casos. Então, existem trabalhos, os ingleses foram os primeiros que começaram, e existem consensos em torno das lesões B3, que mostram de acordo com a lesão, e se a lesão foi completamente, a imagem da lesão foi completamente excisada ou não, essa paciente pode ir para cirurgia, ou essa paciente pode ter uma biópsia a vácuo excisional, ou seja, fazer uma biópsia a vácuo, mas que a gente retire essa lesão por completo e também uma margem, e essa paciente ficar somente em controle sem ir para a cirurgia. Então, hoje, a literatura permite isso para a gente. No caso da atipia, depende muito. Se for uma hiperplasia ductal atípica, ainda é um dos tipos de lesão que é mandatório a gente ir para a cirurgia. Então, é uma das lesões que a gente ainda precisa da abordagem cirúrgica. Agora, uma cicatriz jadeada, se a gente retira ela por completo, a imagem por completo, com uma biópsia vácuo-excisional, a gente já pode manter essa paciente em controle e não ir mais para a cirurgia. Eu tenho 2 casos pessoais, eu gosto de fazer a coisa ser bastante borderline, né? Então, eu tenho 2 casos que eu selecionei da seguinte forma: mamas completamente adiposas, 2 focos de calcificações que foram sofreram mamotomia e deram atipias. Um eu estou no 2º ano de não evolução e o outro no 4º. Não operei. Que eu acho que a gente tem que mudar um pouco esse conceito cirúrgico, né? E não pode ficar com tanto, não vou operar. A gente sabe que o carcinoma in situ é uma lesão ainda que dá um tempinho para a gente poder reavaliar no futuro. Então, a mamotomia, quando deu atipia, mama completamente adiposa e que todas as calcificações, como você disse, não são mais visualizadas, eu não estou operando. Sim, sim. Mamas densas, heterogeneamente densas, aí é outro assunto. Porque a gente sabe que tem uma limitação também de visualização das calcificações nesses casos, tá? Bom, Fernanda, a gente está acabando o nosso bate-papo aqui, né? E eu queria que você desse um grande finale, dizendo se o autoexame ainda é necessário, já que a gente consegue cada vez mais diagnosticar precocemente as lesões através da imaginologia. Mas onde é que está a importância do autoexame? Ele é ainda fundamental? O que você tem de opinião em relação a isso? Então, o autoexame ele vem com um rastreio tão bem posicionado com a mamografia, né? Ele vem cada vez menos sendo falado sobre ele, né? Mas a minha opinião, e até eu já discuti isso com outras radiologistas, né, mamárias sobre isso, é que o autoexame é autoconhecimento, né? A paciente se conhecer, saber o formato da mama dela, se olhar no espelho, saber que talvez no quadrante superior lateral da mama esquerda ela tenha uma área de espessamento, mas que aquilo ali, ela já fez uma ultrassom ali, ele é um parênquima, e ela se conhecer que a mama dela é daquela maneira, para que se entre um rastreio e outro, e aí o autoexame não tira o rastreio, né, gente? Isso é importante a gente falar aqui. Mas entre um rastreio e outro, ela palpar alguma coisa diferente e ela procurar o ginecologista, o mastologista, para ser melhor examinada, eu acho super importante, né? Agora, sempre com essa consciência, o autoexame não vai substituir método nenhum de imagem, porque quem comprovou redução da mortalidade para o câncer de mama é a mamografia, e aí, por consequência, a tomossíntese, que é uma mamografia 3D melhorada, vamos dizer aqui, que é a mamografia com as imagens da tomossíntese junto, né? A gente tem os 2 métodos juntos, e a ultrassom suplementar, a mamografia, no caso da mama densa, e a ressonância magnética no rastreio das pacientes de alto risco, e agora também nas mamas extremamente densas. Então, esses métodos que mostraram ser métodos de rastreio, cada um na sua situação, a mamografia para todo mundo, e não o autoexame. Então, eu acho que as mulheres devem fazer o autoexame uma vez ao mês, se conhecer, se olhar no espelho, mas que isso seja um direcionamento para que se algo mudar na mama dela, e não um método único de rastreio naquela paciente. É importantíssimo você falar isso, porque eu já vi o autoexame sendo desqualificado, né? E quantas vezes lá na clínica de diagnóstico você já recebeu a paciente que falou assim, doutora, eu vi uma coisa aqui, e que na mamografia não foi facilmente visualizado, mas a paciente chamando a atenção e você reexaminando e fazendo um ultrassom direcionado, um estudo em alvo, você consegue ali detectar um câncer que era mínimo e que a paciente, por ter esse autoconhecimento, ela conseguiu ajudar a gente a ajudá-la, né? Porque a gente também precisa ser ajudado. O colega que coloca um pedido de rastreio, chega lá com um tumor de 2 centímetros, a gente
né, e acontece isso. Sim, sim, com Então, certeza. a gente precisa que o colega faça um pedido adequado, né, chamando a atenção se a mamografia é diagnóstica ou de rastreio. Quantas vezes você recebe uma paciente que o pedido está rastreio e é diagnóstica? Não, com certeza. Então, o As colega tem que informações ajudar são- e a paciente também, tendo esse autoconhecimento, também vai ajudar a que a gente possa ajudar a todos, a família, e chegar a um diagnóstico precoce, um tratamento adequado. Não, maravilha, é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que saber usar cada método, inclusive o autoexame, da maneira eficaz e os pacientes se conhecerem ao início de tudo, né? Muito obrigado, então, Muito ao obrigada. Esborge, ao Obrigada a todos. convite, a participação com a da Fernanda, pessoa conhecida nacionalmente, internacionalmente. Então, foi um prazer estar aqui. Eu queria agradecer a troca, a sociedade, pelo convite. Estou à disposição para qualquer dúvida, seja pelas GOG ou pelas redes sociais, como for. Muito obrigada.